Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao Sem Tabus. Vamos falar aqui sobre sexualidade, sobre questões que você aí de casa mandou para nós, nos pedindo sugestões, nos pedindo uma opinião, nos pedindo uma ajuda. E nós gostamos muito quando você acredita no nosso trabalho, nos pede ajuda e aqui nós queremos atender a sua solicitação. Muito obrigada, é muito bom ter você na nossa companhia, você que nos escreve, que fala com a gente nas nossas redes sociais, você que conta um pouco da sua história reservadamente para nós, para que consideremos juntos encontrar alguma saída e, em alguma possibilidade, dar um jeito de você dar um jeito na vida. E eu te agradeço muito por isso. A primeira questão no programa de hoje, de uma moça que me escreveu já faz um tempo, e eu a respondi, claro, mas hoje eu trago essa questão aqui porque pensei que muitas pessoas podem viver algo muito próximo, parecido, semelhante. Tem a ver com uma mulher que vive uma situação de frustração no que diz respeito à prática sexual com o seu marido. Ela diz que não ama. Já está casada há 30 anos e não ama esse marido já faz um bom tempo, não sente desejo por ele, só vivo para fazer a vontade dele. Não tenho forças para mudar isso, vivo com ele, mas, enfim, não faz sentido, pois para mim não realmente me encontro feliz sexualmente. Mesmo assim, ele não quer separar. Também não tenho tanta vontade assim de me separar, só gostaria de ser feliz. E por fim ela diz, tenho depressão. Eu não sei se você sabe, mas a depressão por si só inibe o desejo sexual. Isso você precisa considerar até mesmo antes de identificar se ama ou não ama a outra pessoa e que este seja o fator pelo qual você esteja tendo dificuldade de desejá-lo sexualmente. Antes disso, observe o fator depressão. Isso é importante para que homens e mulheres em depressão, que sejam diagnosticados com depressão, saibam que a sua vida sexual, como todas as outras áreas da vida, passam a ser afetadas, porque, afinal de contas, você está numa situação de necessidade de ajuda importante com relação a um adoecimento das suas emoções. E nesse momento, creio, você deva estar sendo atendida por um psiquiatra, deve estar medicada e as medicações antidepressivas podem influenciar negativamente no que diz respeito ao desejo sexual. Considere isso. É importante porque muitas vezes nós confundimos as coisas e misturamos umas com as outras e não temos discernimento, portanto isso vai dificultar a resolução dos problemas e mais, pode nos levar a tomar decisões impensadas, indevidas. Não significa dizer que você não ama o seu marido se você entender que antes o que está prejudicando o seu relacionamento é o fato de estar com depressão. E pode ter desencadeado uma crise no seu casamento. Talvez o seu marido não tenha compreendido a situação em que você se encontra. Pode ser que você mesma não esteja sabendo lidar. Pode ser que você não esteja fazendo um processo terapêutico. Quero lembrar uma coisa a você. Depressão é uma doença que precisa ser diagnosticada corretamente para então ser o indivíduo com depressão medicado corretamente. Isso pode levar um tempo, pode ser que leve um tempo para identificar ou acertar o remédio com o seu psiquiatra, pode ser que haja uma troca de medicação. Nesse tempo você está num mar de dificuldades com as suas próprias emoções e isso pode confundir você. Cuide para não misturar uma coisa com a outra. Mas o que eu ia dizendo era especialmente que não somente a medicação, o acompanhamento psiquiátrico com a medicação, mas também a terapia. Isso se faz normalmente com um psicólogo para que você consiga identificar o que tem motivado ou tem causado a sua depressão. A gente precisa desatar alguns nós, sabe? A gente precisa desatar alguns nós que estão nos amarrando na vida como um todo. E passa pela vida sexual, passa pelo seu relacionamento. Então eu peço a você que está com depressão que investigando as causas dela, possa ser levada a desatar esses nós, a ficar bem emocionalmente, entendendo a situação em que você se encontra hoje.
E acredite, quando você estiver melhor, quando você estiver mais centrado ou centrada, você terá então condições de agora acompanhar no seu relacionamento, na sua vida como um todo, melhoras, crescimento, avanço. Mas no aspecto sexual é isso. Eu desconfio que talvez não seja o fato de amar ou não amar a este homem, como você diz, acho que não o amo mais ou com certeza não o amo mais, mas por fim me fala da sua depressão. Cuida melhor desse aspecto primeiro. Cuida melhor do que diz respeito à sua saúde emocional, para que você tenha um melhor equilíbrio para tomar outras decisões. E peço ao marido que tenha uma mulher com depressão, que tenha o cuidado de acompanhar, de cuidar, de dar o ombro, de se importar, de abraçar, de dar carinho, dar afeto. O que mais adoece uma pessoa, muitas vezes, é o desprezo, é o descaso. É essa brincadeira que a gente faz, às vezes, de que depressão é frescura, de que alguém que está doente, depressiva, simplesmente é alguém preguiçosa na vida. Não faz isso. Você pode estar empurrando alguém para o precipício. E quando a sua mulher que foi diagnosticada com depressão estiver com essa dificuldade tamanha no que diz respeito ao desejo sexual por você, seja mais compreensivo. Isso não significa, porém, que vocês não farão mais sexo e que os dois se distanciarão em nome daquela enfermidade. Não, mas que tenha mais compreensão, que tenha mais afeto, amor um pelo outro. E você, mulher, se o seu marido está com depressão, amiga, é preciso que você pense melhor na maneira como você tem lidado com essa dificuldade que surgiu entre vocês. Sabia que pessoas depressivas, por exemplo, elas podem também deixar aparecer esta doença com agressividade? Com uma violência, uma raiva, uma explosão? Muitas vezes nós confundimos, achamos que depressão é somente ficar amuado no canto, não querer sair para trabalhar, não querer levantar da cama. Isso também são sintomas, ou estes são sintomas. Mas há também agressividade em pessoas que podem estar num processo e ainda não sabendo que tem depressão. Então, cuida melhor, dá uma checada. E se você desconfiar que tem depressão, procura ajuda. Não faz mal a ninguém. Não é feio. Feio é a gente negar a si mesmo a possibilidade de ser feliz. Feio é a gente também negar ao outro a possibilidade de ser feliz na sua caminhada. Não tenha vergonha. Não precisa alardear, colocar nas redes sociais, caso isso para você ainda não esteja bem resolvido e não queira contar a ninguém. É um segredo entre você, sua pequena família, sua esposa, seus filhos. Ok, é entre você e o seu médico, mas não deixe de buscar ajuda. Tá bem? Hoje nós estamos aqui no Sem Tabus respondendo algumas perguntas que você aí de casa mandou pra gente e eu te agradeço por isso. E tem mais uma questão que chegou aqui para nós e que eu quero dividir com você. Diz o seguinte: gostaria de saber, porque eu acompanho todos os programas, muito obrigada. Sou uma jovem que nunca namorou. Queria saber se é errado numa despedida de solteira, querer conhecer o próprio corpo. O que você quer dizer com conhecer o próprio corpo numa despedida de solteira? Você nem namorou ainda. Talvez você tenha feito a pergunta e não explicou direito, não encontrou as palavras, enfim, mas eu vou tentar trazer algum cenário aqui de forma que seja uma ajuda para você pensar sobre conhecer o próprio corpo. Sendo uma moça, você não diz a sua idade, mas solteira, nunca namorou e, claro, tem curiosidades e tem desejos sexuais. Vamos partir desse ponto? Pessoas solteiras, homens ou mulheres, moças e rapazes que querem preservar-se castos até o casamento, seguindo a sua fé, os pilares da sua fé, os princípios ensinados na palavra de Deus, parabéns. Mas você precisa ser ciente de uma coisa. O fato de você decidir ter uma vida casta não significa que você não tenha desejos sexuais. Desejo sexual não tem a ver com ser alguém que não tema a Deus, que não respeite a palavra de Deus, que não seja cristão ou cristã. Esse não é o ponto. Pessoas normalmente sentem desejos sexuais. Normalmente. Quando não há nenhum tipo de desejo sexual, não há nenhum interesse sexual, alguma coisa precisa ser avaliada. Por quê? O que aconteceu?
por que esse modo assexuado, assim, usando uma expressão muito forte, porque isso é muito pontual, mas de modo geral, o que está por trás disso? Porque normalmente homens e mulheres sentem desejos mesmo enquanto solteiros. Por quê? O desejo sexual não vem quando você faz sexo uma vez e a partir daquela única vez o sexo passa a ser alguma coisa do seu cardápio. Nós estamos falando de algo biológico, fisiológico, do desejo humano, da forma de ser humano. Então não pense que você é alguém sem vergonha, alguém que não está disposto ou disposta a lidar com a vida religiosa, o prazer sexual, porque isso não é verdade. Então, pontuamos isso. Desejo sexual é de todos nós. A gente só precisa aprender a lidar com ele e esperar o tempo decidido por este indivíduo para então deixar extravasar o seu desejo sexual com a prática sexual. Quando você me diz, numa despedida de solteiro, por exemplo, conhecer o próprio corpo, eu só não entendi o que há entre a despedida de solteiro se você ainda não está namorando e não está, portanto, para casar, alguma coisa séria, usando aquela expressão que normalmente se usa sobre despedida de solteiro. Mas eu vou ficar aqui no que diz você sobre conhecer o próprio corpo. Conhecer o próprio corpo é a nossa maior necessidade. Conhecer o próprio corpo é saber o funcionamento do seu corpo. Saber como o aparelho humano funciona, da cabeça aos pés, é obrigação de todos nós. Nós moramos no nosso próprio corpo. Às vezes nós deixamos nas mãos dos médicos, nós deixamos nas mãos dos especialistas dizer a respeito do nosso corpo. Mas quem mais deveria saber sobre o nosso corpo somos nós mesmos. O que você sabe sobre si? O que você diz dos seus desejos? O que você diz das suas sensações? O que diz você daquilo que em você tem a ver com o desejo sexual? Conhecer o próprio corpo, ainda voltando um pouco para falar dos aspectos da fisiologia, do corpo em si mesmo. O que você conhece, por exemplo, sobre o seu aparelho reprodutor? Essa palavrinha, né? O que você diz sobre os seus órgãos genitais, o que você conhece do útero, o que você conhece das trompas, o que você sabe sobre menstruação, o que você sabe sobre ovulação, o que você conhece sobre a sua própria vagina, o que você sabe sobre os grandes lábios, os pequenos lábios, o que você conhece disso? Normalmente, pessoas nos escrevem e nós agradecemos muito e não consideramos isso bobagem de forma alguma, mas tem perguntas que chegam a nós e eu, especialmente, fico pensando, será que já investigou? Porque são perguntas muito simples. Será que já investigou? Será que já estudou? Será que já procurou uns sites confiáveis de ciência? Se já perguntou a um médico, mesmo que seja online, mesmo que seja pesquisando no Google, o que você sabe sobre? Bom, mas aí ainda não quero deixar que você se esqueça que mais importante do que aquilo que vão dizer sobre nós mesmos é que nós tenhamos esse conhecimento. Isso faz parte, isso é para homens e para mulheres. Aos homens, a gente fica até mais confortável com o fato de saber que eles são mais simples, né? O órgão genital masculino é exposto, ele tem desde cedo mais habilidade com o seu próprio órgão genital, ele conhece mais porque é um órgão exposto. O da mulher é interno. O que sabe sobre isso que é tão de nós, mulheres, necessário conhecer? E eu oriento isso a você. Se o conhecer o corpo tem a ver também com tocar a si mesma, tudo bem, tocar a si mesmo é como você tocar um braço, tocar as suas próprias mãos, tocar o seu rosto, tocar qualquer membro do seu corpo. O problema é que quando nós paramos para pensar sobre conhecer os órgãos genitais, aí temos um grande conflito. Porque parece que disseram para nós que é melhor não. Tira a mão daí, não olha para isso, esquece isso, prende, fecha a perna. Não é? Então tem um órgão do meu corpo, que é do meu corpo, mas parece uma coisa à parte. Então você talvez nunca pegou um espelho para olhar o seu próprio órgão genital. E vale lembrar de uma coisa, cada um é cada um, são diferentes. Às vezes pensa-se que é tudo uma cópiazinha do outro. Não, as pessoas são diferentes. Como é o seu?
É diferente do órgão genital da sua amiga, é diferente do órgão genital da sua mãe. E a gente não sabe minimamente sobre isso. Porque tem medo, tem vergonha, confunde as coisas, mistura religião com conhecimento de si mesmo, para que seja normal, absolutamente normal. Nisso não tem vício, nisso não tem imoralidade, nisso não tem pode, não pode, absolutamente normal. Pode ser que sua pergunta também esteja carregando consigo a seguinte coisa: masturbação? Pode ser. Você não foi explícita quanto a isso, mas eu posso pensar que você também pode estar querendo saber sobre masturbação. E ao falar sobre esse tema, volto a dizer, quando você conhece o seu próprio corpo, quando você se interessa em conhecer sua fisiologia, a biologia do sexo, a forma como ele funciona, dos nossos pensamentos até a prática sexual, a gente precisa se informar para a gente saber o que é uma masturbação e o que não é uma masturbação. Para que a gente tenha ideia do que significa uma coisa e outra, olhar seus órgãos genitais, tocar a si mesmo, saber quais são as suas partes, investigar, isso não é masturbação. Mas eu também espero que logo você comece o namoro e que seja feliz para você, que seja bom para você. Mas saibam que namorar é alguma coisa que a gente precisa fazer antes com a gente mesmo. De que maneira? E seguindo esse exercício que eu te disse anteriormente. É preciso ter um contato com você mesmo, com você mesma. Investigar seus sentimentos, investigar seus desejos, investigar as suas emoções. Para não correr o risco de você colocar na mão do outro, de quem quer que seja, do príncipe ou da princesa que você idealizou, qualquer expectativa de que com isto ou neste momento, aí sim você vai fazer as grandes descobertas na vida. Às vezes nós nos colocamos para fazer grandes descobertas na vida, fora de nós, mas nunca fizemos as grandes descobertas aqui dentro de nós. E isso é importante, saber o que você quer, saber como você se vê, como você se enxerga, quem é você, o quanto você conhece de si mesmo. Isso é importante, grava isso. As grandes descobertas são feitas em nós mesmos. Depois, as demais vão acontecer, tá bem? Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta aqui no nosso Sem Tabus. Tem mais perguntas aqui mandadas para nós e queremos compartilhar com você o que eu penso no programa de hoje. Está especial, meu convidado é você aí de casa. Até já!